Olá, como vai você? Esse é o microcast número 18 da Academia de Autoestima. Talvez você não goste muito desse áudio de hoje, mas assim como um remédio amargo, ele é necessário, muito necessário. Nas últimas semanas, eu recebi incontáveis mensagens sobre como mudar não é fácil. Como é difícil, como é devagar, como dá trabalho. É um processo muito mais lento do que provavelmente você gostaria, do que provavelmente qualquer um de nós gostaria. Algumas pessoas me perguntam, Marina, será que eu estou fazendo algo errado? Eu sinto que eu não mudo, eu tento e eu continuo a mesma, escorregando nas mesmas questões. E sobre isso eu tenho duas coisas a falar. A primeira delas é que não existe uma fórmula mágica. Não existe uma pílula, da mesma forma que não existe uma receita. O que funciona para você pode não funcionar para mim, porque cada uma de nós teve experiências únicas que afetaram a nossa autoestima. Assim como cada uma de nós tem uma maneira única de interpretar esses acontecimentos. Pode ser que eu e você tenhamos passado por experiências muito parecidas, mas cada um interpreta de uma forma. Cada um tem uma história única. O que aconteceu com você, o que você fez, o que você faz, que te impedem de ter uma autoestima saudável, é particular. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Eu volto a bater na questão do autoconhecimento. Você precisa começar a se observar e entender de que forma a sua autoestima, a sua autoimagem continuam negativas. E a partir daí, desenvolver uma estratégia de mudança. E essa mudança, minha querida, ela não acontece de forma passiva. É claro que o primeiro passo é querer mudar, porque tem muita gente que fala que quer, mas no fundo, tá acomodado na situação, tá ali gostosinho na zona de conforto. Muita gente se identifica com o papel de vítima, que gosta do mimimi. Entretanto, a partir dessa vontade genuína de mudança, é necessário ir ao encontro desse desenvolvimento. Ter mais autoestima, se tratar de uma nova forma, ter mais amor próprio, mudar a autoimagem, é um aprendizado como qualquer outro. É necessário uma dedicação para desenvolver essa habilidade até que isso vire algo natural, automático. Dá trabalho, precisa de empenho, precisa de dedicação diária. É um exercício de vigilância. Você provavelmente levou anos da sua vida tendo a autoestima que você tem. E muitas vezes é uma construção tão antiga que vem desde a sua primeira infância. Você nunca questionou isso. Você pode ter levado boa parte da sua vida ou até mesmo a sua vida inteira tendo esse nível de autoestima e de autoimagem que você tem. Seria ótimo se existisse um botão que ligue e desligue e desse para mudar isso de uma noite para o dia. Mas não existe. E por mais que eu te dê algum conteúdo e ferramentas para mudar, ainda assim o trabalho é seu. Pôr a mão na massa cabe a você e somente a você. E como que esse processo acontece? Basicamente, falando de maneira muito simplória e resumida, o que você pensa sobre você é um padrão de pensamento com o qual você se identifica e está acostumada. E a gente precisa partir do pressuposto de que esse padrão de pensamento pode não ser verdade. Provavelmente não é verdade isso que você pensa sobre si mesma. Ou não é uma verdade completa. A forma como você se enxerga, com certeza é uma imagem distorcida, que não é condizente com a verdade. Mas você está tão acostumada a esses pensamentos e a se ver de determinada forma, que toma isso como verdade. E esse padrão de pensamento cria uma espécie de caminho neural no cérebro. Existe um caminho neuronal marcado para cada pensamento que a gente tem. Nossa mente é muito esperta, é muito inteligente e sempre quer poupar energia. Por isso é tão fácil voltar para o pensamento com o qual estamos acostumadas.
Porque a mente entende que essa é uma verdade. E por que é difícil mudar? Porque a mente não consegue apagar um pensamento. Não dá para simplesmente deletar uma ideia que se tem. Ou deletar uma crença. Porque a mente entende que essa é uma verdade. Muito menos um padrão de pensamento com o qual você está acostumada a ter. É como se fosse um caminho. Quanto mais a gente percorre, mais marcado ele fica. Não é assim que acontece quando existe um caminho em um mato, por exemplo? Quanto mais pessoas passam por ali, quanto mais esse caminho é utilizado, mais marcado ele vai ficando. Com o pensamento é muito parecido. Quanto mais você está acostumado a um padrão de pensamento, é mais fácil ele ser reproduzido. Da mesma forma que provavelmente você escolhe o mesmo caminho para ir para o trabalho todo dia. Você está tão habituado com o mesmo caminho que você não pensa, você não cogita se realmente esse é o melhor trajeto, se esse é o mais seguro. Você simplesmente reproduz no piloto automático. Com os pensamentos acontece da mesma forma. Vira um hábito. Já que não é possível apagar, como é que faz para mudar então? A solução é escolher de forma consciente o que ou em que preferimos pensar. Tá mais ativa, tá mais alerta, tá mais realmente consciente do que está acontecendo, mais consciente dos seus processos internos, dos seus pensamentos. E é claro que esse não é um trabalho fácil. É cansativo, principalmente no começo. É preciso estar muito alerta, vigilante e com muita vontade de mudar. Tem que estar alerta aos pensamentos. E por que isso é tão importante? Porque de acordo com o pensamento que você tem, isso vai gerar um estado emocional positivo ou negativo. E que vai ter influência direta nos seus comportamentos. Se eu escolho focar minha atenção nos meus erros, ou encará-los como forma de aprendizado, de uma oportunidade de evoluir, a forma como eu me sinto muda. Ok, eu errei. Eu posso ficar chorando sobre o meu erro, me lamentando, me sentindo culpada, ou então eu olho para esse mesmo erro e falo, o que eu posso tirar de bom disso aqui? Como é que isso me ajuda a crescer, me ajuda a evoluir, me ajuda a andar para frente? Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença quando a gente fala de autoestima. E eu vou falar de novo, os seus pensamentos não têm vida própria. Você tem a habilidade, a capacidade e a inteligência para escolher em que você vai pensar e a forma em como você vai focar para cada situação. Mas de fato não é fácil. A segunda coisa que eu quero falar a respeito dessa mudança ser tão difícil e demorada, na verdade é uma pergunta. Será que você tenta mesmo? Você tem certeza que você dá o seu melhor todos os dias? Você se coloca numa posição ativa de se desafiar, de melhorar, de sair da sua zona de conforto, de sair da posição de vítima, de assumir o controle dos seus pensamentos, de assumir o controle das suas ações, assumir a responsabilidade pela sua autoestima, em última instância, assumir o controle da própria vida. Todo o processo de mudança, de evolução, é desconfortável. Não existe crescimento sem esse desconforto, sem esse desafio. E com a autoestima, minha querida, não é diferente. O áudio de hoje é para te lembrar que dá trabalho, mas vale a pena. O áudio de hoje é para te lembrar de não desistir de você, de fazer o que for possível para ter mais autoestima e mais amor próprio. Porque eu tenho certeza absoluta que quando isso acontecer, você vai se ver de uma nova forma, vai se tratar de uma nova forma. E a sua interação com o mundo, naturalmente, passa a ser diferente. Não desista de mudar, você vale a pena. Esse é meu recado de hoje, vou ficando por aqui. E para mais conteúdo sobre autoestima, visite academiadeautoestima.com.